Olá, tudo bem? Eu sou a professora Aline Rosseto e hoje teremos a primeira aula da disciplina de Matemática Financeira e falaremos de juros e parcelamentos e veremos também alguns conceitos básicos. Bom, a matemática financeira, ela está presente no nosso dia a dia. Seja no momento que você realiza uma compra, seja no momento que você vai a uma loja e pede algum desconto, ou você faz um empréstimo bancário, um financiamento para comprar um carro, a casa própria, entre tantas outras situações onde vivenciamos e utilizamos a matemática financeira. No decorrer da aula nós vamos ver vários exemplos, nós temos uma situação geradora de aprendizagem em que trabalharemos com as SPs para resolvê-la. Então nós temos aí um centro comercial que ele quer ampliar as suas formas de pagamento e o senhor Alberto, ao realizar uma compra nesse centro comercial, ele pede opções, ele pede tipos de pagamento que ele pode realizar. E na aula de hoje, nós vamos falar de juros simples, juros composto. São tipos de capitalizações. Então, você tem um dinheiro em mãos, você quer aplicar esse dinheiro e você pode aplicar esse dinheiro utilizando esses tipos de capitalizações, entre tantas outras situações. Temos também formas de parcelamento. Quando você tem uma dívida, então quando você faz uma compra ou você tem um capital e você quer pagar essa dívida, você quer quitá-la parcelado, porque você não tem todo o dinheiro em mãos. Esse parcelamento, nós podemos ter esse parcelamento em juros simples e juro composto. Nós vamos falar das séries, que é justamente esses parcelamentos, esses financiamentos, essas parcelas, ou também conhecido como prestações. Então, nós vamos falar de dois tipos de capitalização na aula de hoje. O juro simples, que é aquele juro também conhecido de juro de pai para filho, onde o juro ele é incidido apenas sobre o capital inicial. E já o juro composto, que é conhecido como aquele juro sobre juro, que acaba sendo uma bola de neve e que dependendo da situação você acaba pagando um valor muito alto de juro, é o quê? É aquele juro sobre juro, onde que é calculado o montante do mês, então o montante do mês, para calcular o juro do segundo mês, é incidido sobre esse montante do primeiro mês. E assim sucessivamente, sempre juntando o juro do mês anterior. Então, por isso que nós falamos que é o chamado juros sobre juros. Vamos ver então, por que é importante estudarmos a matemática financeira? A matemática financeira, ela possui diversas aplicações no nosso sistema econômico. Você pode perceber isso facilmente se parar para observar as situações que acontecem no nosso dia a dia. Como eu já comentei, a matemática financeira, ela faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, ao financiar um carro, ao realizar um empréstimo, ao comprar no crediário ou no cartão de crédito. Então, você tem formas de parcelamento, né? Formas de pagar e uma delas você pode fazer um parcelamento, você pode parcelar. Realizar aplicações financeiras, investir em bolsa de valores, entre outras situações. Você sabia que essas movimentações financeiras se baseiam na estipulação prévia de taxas de juros? Ou seja, ao realizar o empréstimo, você efetua o pagamento geralmente em prestações mensais acrescidas de juros. Então, não se engane que quando você tem um capital, quando você tem um valor e você vai na loja, que você não vai pagar um juro por isso, você vai pagar sim. Então, quando falamos em prestações, parcelamentos, séries, sempre são acrescidas de juros. Isto é, o valor da quitação de empréstimo é superior ao valor inicial que você recebeu. E assim, essa diferença de valor entre o valor que o valor inicial e o valor final que você pagou, nós chamamos de juros. Este conhecimento não só auxilia a sua vida profissional, mas também a pessoal.
Com esses conhecimentos, você terá mais confiança para realizar as suas decisões, os seus gastos e as aplicações do dia a dia. Bom, então nós vimos aí várias situações que podemos ter, que envolvem a matemática financeira. E aí, o que nós temos? Situações que envolvem a matemática financeira. Tomada de decisões é um ponto muito importante. Tudo bem? Então, vamos ver qual é o próximo passo da nossa aula? Você já fez uma compra a prazo? Financiou um carro ou fez uma compra no crediário ou por cartão de crédito? E você sabia que essas movimentações financeiras se baseiam na estipulação prévia de taxa de juros? Isso significa que ao realizar um empréstimo, por exemplo, você efetua o pagamento em prestações mensais acrescidas de juros. Por isso, o valor da quitação de empréstimo é superior ao valor inicial. Essa diferença de valor recebe o nome de taxa de juros. Nessa unidade, conheceremos os métodos e técnicas de cálculo do valor do dinheiro no tempo através do estudo de juros, taxa equivalente e séries em juros simples e compostos. Capital, montante e juros são termos que usaremos bastante nessa matéria. Você sabe o que eles significam? Imagine que uma pessoa tomou emprestado R$1.000 a uma taxa de juros simples de 4% ao mês para pagar após 2 meses. O valor de R$1.000 é o capital, porque é o valor atual que deverá ser pago no futuro. O valor a ser pago após 2 meses é o montante, pois ocorrerá no futuro. A taxa de 4% é dividida por 100, o que resultará em 0,04, que é a taxa de juros do empréstimo. Nessa unidade, veremos que o parcelamento em juros simples se dá pela equação geral do montante de juros simples. Veremos também o regime de juros compostos, que é o mais comum no sistema financeiro e o mais útil para cálculos de problemas do dia a dia. Ele é aplicado em financiamentos, investimentos e compras parceladas a longo prazo. No regime de capitalização composta ou exponencial, os juros são incorporados a cada período de pagamento, que chamamos de período de capitalização. Esse regime considera o resgate dos juros a cada período, sendo calculado sobre o valor corrigido do período anterior, e a taxa de juros varia exponencialmente em função do tempo. Uma das vantagens em trabalhar com os juros compostos é que podemos calcular parcelas iguais e diferentes em períodos regulares e irregulares. Em nossa reportagem de hoje, vamos saber mais sobre as taxas de juros existentes no mercado e como você pode fazer escolhas inteligentes para fugir das taxas excessivas. Confira! Financiar um carro, fazer um empréstimo ou simplesmente pagar com cartão de crédito. Como você pode ver, a matemática financeira está presente em várias situações do nosso dia a dia. E as taxas de juros também. Juro é uma compensação cobrada pelo credor ter emprestado um dinheiro que o cliente não tinha naquele momento. E também por não poder utilizar essa quantia enquanto ela não for devolvida. Do ponto de vista legal, no Brasil, houve uma disposição que limitava a taxa de juros em 12% ao ano. E na ausência de regulamentação, na prática, essa conduta de cobrar juros acima de 12% nunca chegou a ser considerada ilegal no Brasil. Em contrapartida, o Senado Federal, no ano de 2003, aprovou uma emenda constitucional que retirou essa limitação da taxa de juros de 12% ao ano do texto da Constituição. O percentual de juros pode ser calculado como juros simples ou compostos. De uma forma geral, os juros simples são aplicados sobre um saldo devedor constante que se mantém estável. Já os juros compostos são somados ao saldo devedor, o famoso juros sobre juros. E é essa a modalidade utilizada nos cartões de crédito. Eu diria que hoje os grandes vilões em termos de taxas de juros são o cartão de crédito e o limite do cheque especial. As taxas de juros cobradas pelos cartões de crédito e pelo cheque especial variam em torno de 12% ao mês. É uma das maiores taxas que se pode pagar. Em 2015, a taxa de juros cobrada nas operações de crédito chegou a 368%, a segunda maior registrada em quase 20 anos. As altas taxas podem impactar diretamente no bolso do consumidor e gerar ainda mais dívidas.
No comércio, por exemplo, nós temos alguns momentos, no início de janeiro, nós temos liquidações de queima de estoque, em que os preços acabam sendo até 70% mais baratos do que nos períodos normais de compras. Por que eu preciso me endividar, por exemplo, para comprar uma geladeira na época do Natal, se eu posso aguardar mais 10 ou 15 dias para adquirir o mesmo produto com um desconto significativo nos saldões de início de ano? Uma dica para fugir do superendividamento é pesquisar as taxas cobradas pelos bancos antes de utilizar o cartão de crédito. Mas será que o consumidor sabe quanto está pagando de juros? Não, atualmente não. Eu nunca fui atrás. A gente não pesquisa juros, né? Não, nem pesquisa, mas sei que tá um absurdo. Passou a ser comum, né, ouvir por aí, né, expressões do tipo juros estratosféricos, juros impagáveis. Se eu assinar um contrato onde conste a taxa de juros, vai ser muito difícil depois questionar judicialmente sob o argumento de que sejam juros estratosféricos ou juros imorais, porque ilegais eles não são. Todos esses conceitos serão explorados na SR dessa unidade, em que você acompanhará o caso de um centro comercial que resolveu ampliar suas formas de pagamentos em diversas condições. Um dos clientes, o Sr. Alberto, realizou uma compra de R$ 900 e, ao chegar ao caixa, solicita à atendente que apresente o quanto ele irá pagar nos prazos extremos de cada situação. Se você estivesse no lugar da atendente, como faria para resolver as SPs que seguem essa SR? Não deixe de acessar o livro didático, as web-aulas e o material complementar no seu ambiente virtual e de fazer os questionários das pré- e pós-aulas. Bons estudos! Então nós vimos qual é a nossa SR. Então o senhor Alberto, ele faz uma compra e ele quer quais opções ele tem para realizar essa compra. Vamos ver quais são os conhecimentos prévios que nós precisamos para apresentar ao senhor Alberto essas opções de compra? Então nós precisamos ler, interpretar e resolver situações, problemas que tratam dos conceitos básicos da matemática. E um deles é a fatoração, entre outros como operações matemáticas, porcentagem. E aí, nós já vimos então que esse centro comercial, ele quer ampliar as formas de pagamento e o que nós vamos utilizar para mostrar essas formas de pagamento? Juros simples, juros compostos, e nós teremos juros simples e compostos com ou sem entrada, em uma única parcela ou diversas parcelas. E para nós apresentarmos ao senhor Alberto essas opções que ele poderá escolher para realizar a sua compra, no decorrer da nossa aula nós precisamos ver que é muito importante saber o seguinte: veremos conceitos da matemática financeira, vamos falar de capital, tempo, taxa, montante, valor futuro. Temos que observar sempre o tempo, se é com ou sem entrada, e a taxa de juros fornecidos no enunciado. Então, é o seguinte, quando nós tivermos uma situação, e no vídeo já foi dito isso, nós temos que pensar e analisar qual é a taxa de juros que está empregada naquela situação. E até mesmo, quando essa taxa ela está empregada, eu tenho que fazer uma análise e ver se é realmente aquela taxa, ao final do meu contrato, ao final do pagamento, sempre será aquela mesma taxa. Tudo isso vai de acordo com o contrato que você assinar. Então, nós temos que pensar que a taxa e o tempo, eles precisam estar na mesma unidade de medida. Se a taxa está em dia, o tempo também tem que estar em dia. Se a taxa está em mês, o tempo também tem que estar em mês. Vamos então resolver a nossa primeira situação problema? Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos.
Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Bom, a nossa primeira situação-problema será preciso conhecermos alguns itens da matemática financeira. Mas antes de vermos esses itens, vamos ver qual é essa primeira situação? O senhor Alberto, ele realizou uma compra de R$900 e ao chegar ao caixa solicitou ao atendente que apresentasse o quanto ele pagaria no prazo de 10 dias em cada situação. Então nós temos duas opções, a opção 1 e a opção 2. Vamos analisar a opção 1. Então, ele tem que pagar essa compra de R$900 e a primeira opção apresentada foi a seguinte: é uma compra sem entrada, então ele não vai pagar a entrada, com pagamentos até 10 dias, sobre taxa de juros simples de 3% ao mês. Então, nós estamos falando de juros simples, temos o valor do capital, que é o valor da compra, temos o período que essa compra vai ficar rendendo juros até ser paga, temos o tipo de juros e temos também a taxa que é empregada. Na segunda opção, eu tenho uma opção com entrada de 25%, já é diferente da primeira opção. Também será com pagamentos até 10 dias e a taxa de juros também é diferente, de 2,7% ao mês. Mas e aí? O que nós precisamos então para resolver essa situação? Nós vamos ver no decorrer da nossa aula vários conceitos da matemática financeira. Quais são eles? Vamos falar de capital, vamos falar do montante, também conhecido como valor futuro. Falaremos do período, que é aquele período que o dinheiro fica aplicado, ou o período que você demora para realizar o pagamento de uma dívida. Vamos falar da taxa, que é essa taxa de juros, que dependendo do valor, sempre ao final nós pagamos um valor acrescido, um valor maior. Essa taxa de juros, ela é dada em porcentagem e nós precisamos trabalhar com essa porcentagem, então vamos utilizar aí a matemática básica para transformarmos essa taxa de porcentagem para uma taxa decimal, porque vamos utilizar fórmulas, entre outros conceitos básicos que utilizaremos em todas as nossas aulas. Então é importante estarmos bem atentos a esses conceitos, porque esses conceitos serão utilizados em todas as nossas aulas. Lembrando que são 4 teleaulas, essa é a nossa primeira e nas outras utilizaremos também. Vamos ver qual é esse primeiro conceito? Um termo importante é o capital, representado pela letra C, que é a quantidade de recurso financeiro disponível ou exigido no ato de uma operação financeira, compra ou aplicação. O capital também é denominado valor presente ou valor atual, VP ou VA. Um outro conceito é o montante, que é também conhecido como valor futuro, que é o resultado futuro de operações financeiras realizadas com capital. Então você tem um capital, você aplica numa instituição financeira esse capital. Com o passar do tempo, com o passar do período, com a taxa de juros, você consegue um montante, que é o resultado futuro dessa aplicação. Os famosos juros, representado pela letra J, que são as compensações financeiras nas operações realizadas, representada por um acréscimo.
E pode ser o rendimento de uma aplicação financeira ou o valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação ou ainda uma quantia paga pelo empréstimo de um capital. Então, nós vimos aí alguns conceitos. E o primeiro tipo de juros que nós vamos ver é os juros simples. Como eu já falei, é aquele calculado unicamente sobre o capital inicial emprestado ou aplicado. E nós vamos utilizar uma fórmula para calcular os juros simples. Então, J é igual a multiplicação. Então, como que eu consigo encontrar o valor dos juros? Multiplicando o capital vezes a taxa vezes o tempo. J de juros simples, C de capital, I de taxa de juros e N, que é o prazo da operação ou período. Lembrando que o C sempre vai ser de capital, o I sempre vai ser de taxa e o N sempre vai ser de período. E nós também podemos encontrar o montante simples. E como nós encontramos o montante simples? O montante é o cálculo do valor do capital mais os juros. A gente viu anteriormente que os juros eu posso encontrar fazendo a multiplicação do capital mais a taxa vezes o tempo. Lembrando da matemática financeira, eu tenho termos semelhantes. Quando eu tenho termos semelhantes, eu posso colocá-lo em evidência. Então, fica C que multiplica 1 mais I vezes N. Então, o montante composto simples, o montante simples, eu posso calcular utilizando esta fórmula. O M é de montante, o C é o capital, J de juros e o I da taxa. Então, nós vimos aí essa fórmula e uma outra que nós podemos utilizar é a fórmula que quando eu tenho a situação que envolve uma entrada e um valor à vista. Então, há situações em que vamos negociar uma compra ou serviço que exige uma entrada. E uma das opções que será apresentada para o senhor Alberto tem uma entrada. Nesse caso, não temos grande alteração no cálculo, mas o que acontece? O capital, ele não é mais aquele capital apresentado, ele passa a ser o quê? O valor à vista menos o valor da entrada. Por isso que nós vamos utilizar essa relação, que o capital é igual o AV, que é o valor à vista, menos a entrada, que é o E. Já vimos então quais são essas fórmulas que nós vamos utilizar para apresentar ao senhor Alberto as opções que ele tem de pagamento, as formas de pagamento. Nós também temos que nos atentar no quê? Na taxa. Eu já disse anteriormente, quando nós temos uma situação, a taxa e o tempo, elas precisam necessariamente estar na mesma unidade de medida. Dia, dia, ano, ano, mês, mês. E nós vamos precisar trabalhar com essa taxa antes de fazermos substituição em fórmulas. Por quê? Porque as taxas apresentadas nas duas opções, o período foi dado em dias e a taxa foi dada em mês. Então, nós precisamos fazer essa relação para encontrarmos qual será a taxa nas duas opções. Vamos ver, então, como que nós vamos resolver e encontrar essa taxa? E aí, essa taxa, ela recebe um nome. Ela é chamada de taxa equivalente ou proporcional. No juros simples, ela também pode ser conhecida como taxa proporcional, porque acontece uma proporcionalidade. Então, nós vamos pensar no período comercial. Um mês, ele tem 30 dias, então a gente está falando de um período comercial. Nós sabemos que tem meses que tem mais de 30 dias, que tem 31, fevereiro, por exemplo, menos. Mas quando falamos de período comercial, um mês tem 30 dias e um ano 360 dias. Como nós fazemos para transformar taxa equivalente em juros simples? Se a taxa apresentada no enunciado for ao ano e pede ao mês,
nós vamos dividir essa taxa, que é anual, por 12, porque aí eu vou encontrar a taxa mensal. Agora, se for dada uma taxa ao mês e pede no enunciado uma taxa ao ano, eu preciso multiplicar essa taxa por 12. E nós vamos ver isso agora. Na primeira opção, é dada uma taxa de 3,0% ao mês. 3% ao mês. O que é 3%? É 3 por 100. 3 dividido por 100, 0,03 ao mês. E o período está em dias. Podemos observar que dias é diferente de mês. Então, nós precisamos encontrar essa taxa equivalente diária. Nós sabemos o quê? Que um mês, no seu período comercial, ele tem 30 dias. E é nessa relação que nós vamos utilizar. Nós temos a taxa de 0,03, que é para um mês. Mas eu não quero a taxa de um mês, eu quero a taxa de um dia. Então, o que é que eu faço? Eu pego a taxa mensal e divido por 30. Logo, eu consigo a taxa diária, que é 0,001. Essa é a forma da taxa que nós vamos utilizar na fórmula. Caso queira utilizar a taxa na sua forma percentual, a gente multiplica por 100. Logo, a taxa diária é de 0,1%. E aí, já temos a taxa equivalente em juros simples. Vamos encontrar o montante que o senhor Alberto pagará caso ele espere 10 dias para pagar essa compra de R$900. Lembrando que, se ele esperar 10 dias, ele vai ter que pagar uma taxa de 0,1% ao dia. Quanto será que ele vai pagar no final? Nós vamos, então, calcular o montante simples, que é o montante, ele vai ser igual ao valor do capital, que multiplica 1 mais o valor da taxa vezes o valor do tempo. Vamos resolver isso. Montante é o que nós queremos encontrar. O capital é de R$900. 1 mais a taxa vezes o tempo. E nós temos já esses valores. Então, o capital de 900, que multiplica 1 mais a taxa e vezes o período, que é 10, N. Então, como nós fazemos aqui? Multiplicamos o período vezes a taxa, o resultado somamos com 1 e logo em seguida multiplicamos por 900. Assim, o montante da primeira opção é de R$909. Então, se o senhor Alberto fizer aquela compra de 900 e esperar 10 dias para pagar, ele vai pagar R$909. Na segunda opção, nós temos uma outra taxa e vamos resolver da mesma forma, que é 2,7% ao mês e temos dias, pensando na mesma situação. Então, nós fazemos 2,7 por 100, porque ela é por cento a taxa, e o resultado é 0,027. Então, 0,027 dividido por 30. Por que por 30? Porque o mês tem 30 dias e eu quero a taxa diária. Assim, a taxa diária é de 0,0009. Se eu quero a taxa percentual, multiplico por 100. 0,09% ao dia. Só que nessa segunda opção de pagamento, tem uma entrada. E aí, o valor da entrada é 25% do valor à vista. E a gente precisa calcular isso. O que significa 25%? É 25 por 100, que é igual a 0,25. Por isso que, então, o valor da entrada vai ser igual 25% vezes o valor à vista.
os 25% de 900. Então, o valor da entrada é de R$ 225. Lembre sempre desses 225, por quê? Porque nós vamos utilizá-lo em todas as situações. E aí, o valor do capital não é mais os 900. Os juros, ele não vai ser incidido em cima dos 900. Por quê? Porque eu estou dando uma entrada. Então, eu vou tirar o valor da entrada, porque o valor da entrada não vai pagar mais juros. Então, eu vou ter o valor à vista, que é de 900, menos a entrada. Então, 900 menos 225, 675. Então, agora o capital passa a ser R$ 675. E é em cima desses 675 que nós vamos calcular o juro. Bom, vamos então calcular o montante ao final dessa situação. Montante é o capital que multiplica 1 mais I vezes N. Fazendo as mesmas substituições que fizemos anteriormente. Montante é igual ao capital, 675, 1 mais a taxa vezes o tempo. Multiplico taxa vezes o tempo e somo com 1. Resulta em 1,009. 1,009 vezes 675, temos um montante de R$ 681 e a gente pode aproximar aqui para 8 centavos. Então, o valor a ser pago após 10 dias é quanto? O valor da entrada de 225 mais o valor do montante dos 675 passado 10 dias, que é R$ 681,08. Vamos aproximar. Então, ao final, aquela compra de R$ 900 passa a valer R$ 906,08. Então, nós já temos aí duas opções para apresentar para o senhor Alberto. Em juros simples, com entrada e sem entrada. Vamos ver qual é a próxima opção que nós vamos apresentar para ele? Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Bom, nessa situação problema que vamos resolver agora, ela vai envolver parcelamentos e ainda continuaremos falando de juros simples. Na primeira a gente falou de juros simples, qual foi o montante que ele vai pagar ao final? Uma opção com e uma opção sem entrada. Agora, nós também teremos uma opção com entrada e uma opção sem entrada, só que agora essa compra ela será parcelada. E o fato de termos uma parcela, essa parcela vai ter um acréscimo de juros. E nós vamos ver como calculamos isso. E essa forma de cálculo, nós falamos de séries de juros simples, ou parcelamentos, ou financiamentos. Vamos ver o que é isso? Bom, antes de vermos qual que é e como fazemos para resolver, nós vamos ver a situação. Então, o senhor Alberto, ele tem que pagar essa compra de 900 e ele quer opções. A primeira opção é dada uma compra sem entrada, então não tem entrada. Observem bem que aqui, ó, duas parcelas quinzenais e iguais, sobre taxa de juros simples de 4,2% ao mês. E a opção 2 é uma compra com entrada, também com duas parcelas quinzenais e iguais, sob taxa de juros simples de 3,6% ao mês. Mas e como nós vamos resolver isso? Nós temos que pensar nas
séries de juros simples ou parcelamento ou financiamento em juros simples. E como fazemos isso? Pela fórmula do montante simples, o que é essa série? O que é esse parcelamento? Então, eu tenho pequenas parcelas que, quando somadas, eu vou obter o valor do produto, o valor do meu capital. Esse capital, quando eu já o tenho, eu posso separá-lo, eu posso dividi-lo em pequenas parcelas. Só que o fato de eu dividir em pequenas parcelas, eu vou ter os juros. E nós podemos encontrar qual o valor dessas parcelas. Como nós temos que o montante é igual ao capital que multiplica 1 mais I, nós podemos escrever da seguinte forma, que o capital ele vai ser o montante dividido por 1 mais I. E agora, esse montante, esse valor, são pequenos montantes, são pequenas prestações, são pequenas parcelas. Então, nós temos uma situação em que nós temos o valor à vista, que é o valor inicial na data zero, onde o capital é igual ao valor à vista, e há situações em que podem ser parceladas essas compras em 1, 2, 3 e assim sucessivamente em N parcelas. E qual vai ser o valor final? O valor final, o valor do capital que vai ser pago por essa compra, por essa aquisição, é a soma de todos esses pequenos montantes, desses pequenos capitais. E por isso que a gente fala em série, né? Então, eu vou somar todos esses montantes. E como eu encontro? Então, eu tenho o valor da parcela dividido por 1 mais I vezes N. I é a taxa, N é o período. E quando eu faço a soma de todas essas parcelas, eu consigo encontrar o valor do capital. E aí, eu também tenho a situação em que, quando eu tenho uma entrada, o valor do capital, ele é igual o valor à vista menos o valor da entrada. E vai acontecer da mesma forma. A soma desses pequenos montantes, dessas pequenas parcelas, serão iguais ao meu capital. E aí eu posso substituir o capital sendo o valor à vista menos o valor da entrada. E é o que nós temos aqui, que o valor à vista menos o valor da entrada, ele vai ser igual ao somatório desses montantes. E nós vamos ver essa situação. Como que nós podemos fazer esses cálculos? Bom, no enunciado, na opção, foi dito que teria 2 parcelas quinzenais. Então, parcelas a cada 15 dias. E a taxa dada foi ao mês. Então, nós precisamos fazer essa conversão. Só que nós podemos pensar que 15 dias é meio mês. Por quê? Porque um mês tem 30 dias. Então, nós podemos deixar a taxa mensal como 4,2% ao mês e utilizar 0,5 para a primeira parcela e 30 dias para a segunda parcela. E o valor à vista vai ser igual ao valor do capital, que é a compra do senhor Alberto, de R$ 900. E aí, nós vamos então resolver essa primeira opção. Se a gente pensar na data zero, no dia de hoje, que foi o dia que o senhor Alberto comprou a compra, não tem juro nenhum. Então, ele vai pagar os próprios R$ 900. Passado 15 dias, e ele vai parcelar, ele vai ter um valor de uma parcela. Passado mais 15, ele vai ter o valor da outra parcela. Nós vamos fazer esse cálculo. Então, o valor do capital é igual a soma da primeira parcela com a segunda. Poderíamos ter mais parcelas? Sim, mas nessa situação nós só temos 2. Por isso, utilizamos essas 2 parcelas. Vamos agora fazer a substituição na fórmula. O capital é igual a R$ 900. O M,
Agora é aqueles pequenos montantes, as pequenas parcelas. Então, eu vou repetir, porque é esse valor que eu quero encontrar. Dividido por 1 mais a taxa, lembrando que é 4,2%, é 4,2 por 100, então é 0,042 vezes 0,5, que é o primeiro período da primeira parcela, mais a segunda parcela, que é o montante composto, então o montante da primeira parcela, dividido por 1 mais a taxa vezes o tempo. Como que a gente resolve isso? Primeiro, multiplico taxa vezes tempo, taxa vezes o período. Vou fazer 0,042 vezes 0,5 e o resultado que eu somo com 1. No próximo a gente vai ter o resultado. E depois, multiplico 0,042 vezes 1 e somo com o 1. E aí nós temos então o resultado de 900, que é igual o valor da parcela dividido. Aquela multiplicação mais a soma com 1 resultou nesse valor, mais a segunda parcela. Aqui, lembrando da matemática básica, eu tenho dois termos que são semelhantes, nesse caso são equivalentes, eu posso colocá-lo em evidência. E aí eu fico com 1 dividido por 1,021 mais 1 dividido por 1,042. Por que eu fiz isso? Porque nós queremos encontrar o valor do M. Essa primeira divisão resulta em 0,9794 mais a segunda divisão de 1 por 1,042, 0,9597. Fazendo a soma de 0,9794 mais 0,9597, nós temos 1,9391. Esse M está multiplicando esse valor. Logo, eu posso passar esse valor dividindo 900, porque eu quero encontrar o valor do M. Assim, o valor do M, que é de uma parcela, é de R$ 464,13. A segunda opção, nós temos uma taxa diferente. Ela é de 3,6% ao mês e tem uma entrada de 25%. A entrada, nós já vimos na primeira situação problema, que vai ser a mesma, de R$ 225. E o capital, de 675. Então, nós vamos calcular as parcelas em cima dos R$ 675, porque é só sobre esse valor que o juro será incidido. Bom, o que nós vamos fazer? Pensar da mesma situação. Só que na primeira situação, na primeira opção, nós calculávamos em cima dos 900. E agora nós vamos calcular em cima do 675. Fazendo a soma das parcelas. Aqui é para calcular o valor da entrada, à vista menos a entrada. E a gente já sabe que esse valor é de 675. Então, vai ser igual a primeira parcela dividido por 1 mais 0,036 vezes 0,5. Taxa vezes tempo somado com 1. O resultado é 1,018. Mais a segunda parcela. M sobre 1 mais 0,036 vezes 1 mais 1. Que nós temos, então, 1,036. Vamos colocar em evidência. Então, nós repetimos a opção anterior. Eu tenho 75 é igual a M, que multiplica 1 sobre 1,018, que resulta em 0,9823, mais 1,036, que resulta em 0,9653. Fazendo essa soma, temos como resultado 1,9476.
Dividindo 675 por 1,9476, temos como montante uma parcela. Então, como o parcelamento, um valor de R$ 346,58. Bom, pensando nas duas opções. Na primeira, duas parcelas de R$ 464,13. Na segunda, duas parcelas de R$ 346,58, mais a entrada de R$ 225. E aí, você pode encontrar qual foi o valor que o senhor Alberto pagou por essa opção. E quando nós pensamos em juros simples, é aquele juro que é acrescido apenas sobre o capital inicial. Nós temos então no quadro uma imagem que apresenta isso, só sobre o capital inicial. Então, sempre que estivermos falando apenas do capital inicial, estamos falando de juros simples. Tudo bem? Vamos então à próxima situação problema, ver o que ela nos apresenta. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Bom, nessa situação problema, nessa terceira SP, nós vamos apresentar ao senhor Alberto também duas opções. Só que agora os cálculos serão incididos sobre o juro composto. Vamos ver quais são as opções para o senhor Alberto. A opção 1 é de compras com pagamento entre 30 e 60 dias. E esses 30 e 60 dias nós podemos pensar em 1 mês e 2 meses sem entrada, só que a taxa de juros é composto, então nós vamos falar de juro composto, uma taxa de 42,58% ao ano. Observem, a taxa está ao ano e o período está em meses ou em dias. Precisamos fazer aqui uma taxa equivalente. E no juro composto é de uma forma diferente. Eu preciso utilizar uma fórmula para fazer esses cálculos, mas nós vamos ver na nossa aula. A opção 2 é com entrada de 25%, lembrando que é aqueles R$ 225, pagamento também entre 30 e 60 dias e a taxa também de juros compostos, só que de 36,67% ao ano. E vamos então ver o que é esse juro composto. No regime de juros compostos, o montante deve ser calculado mês a mês. E utilizando a fórmula geral dos juros compostos, a gente consegue esse valor desse montante mês a mês. Então, M é montante composto, C é o capital inicial ou principal que nós vimos, I é a taxa de juros e N é o prazo da operação. Então, como nós calculamos? 1 mais a taxa, o valor elevamos ao período e multiplicamos pelo capital. Nós vamos ver como fazemos esses cálculos. E também, como eu disse, nós precisamos calcular a taxa equivalente em juros compostos. Lembra que no início, quando falamos de juros simples, nós tínhamos lá que calcular a taxa equivalente proporcional, que eu falei. Por quê? Porque o período estava em dias e a taxa estava em mês. Só que em juros simples, eu tenho uma proporcionalidade. Fazendo uma regra de 3, ou fazendo aquela relação que um mês tem 30 dias, então eu pego a taxa mensal e divido por 30 para encontrar a taxa diária. Aqui eu preciso utilizar uma fórmula, porque quando eu tenho juro composto, lembrando que é esse juro sobre juro, a taxa equivalente ela não é proporcional. Eu não posso fazer essa proporção, então eu preciso encontrar a taxa equivalente. Vamos ver como calculamos essa taxa equivalente. Eu preciso utilizar uma fórmula, e essa fórmula
traz o seguinte, que a taxa equivalente em juro composto ela é calculado pela soma de 1 mais a taxa apresentada elevado a P sobre A menos 1. O que é esse P sobre A? O P é o período que eu quero saber e o A é o período que eu tenho. Por exemplo, eu quero a taxa ao mês, então eu quero saber a taxa de um mês. Só que eu tenho a taxa ao ano. Então, um ano tem 12 meses, então 1 sobre 12. Por isso ali, P sobre A. E o P é o quê? O período que eu quero sobre o período que eu tenho. Nós vamos resolver e acredito que ficará mais claro. Então, nessa primeira opção, o problema pede para calcular o valor a ser pago após 2 meses e a taxa é apresentada ao ano. Então, nós devemos fazer a conversão. Como que a gente faz? 42,58%, eu tenho que fazer 42 por 100, que é 0,4258. Eu tenho que o P é 30 e o A é 60. Mas espera aí, professora, por quê? Olhem, observem aqui comigo. O P é o valor que eu quero. Então, vamos pensar assim, o que eu quero sobre o que eu tenho. Eu quero a taxa mensal. Mensal, um mês tem 30 dias. Só que eu tenho, e o tenho por quê? Porque foi dado no enunciado do exercício uma taxa ao ano, e o ano tem 360 dias. Por isso que a gente utiliza P sobre A. E aqui vocês vão observar na fórmula que eu tenho ali P sobre A. Fazendo a substituição, taxa equivalente, que é isso que eu quero encontrar, é igual 1 mais 0,4258, que foi a taxa dada no enunciado. Essa soma resulta em 1,4258. Depois que eu somei dentro do parênteses, eu vou fazer o elevado. E aí, quando eu faço o elevado, quando nós temos a calculadora, então eu preciso fazer 1,4258 elevado. Lá na calculadora científica, quando aparecer esse circunflexo, essa é a tecla que nós vamos utilizar para exponenciação. Então, sempre que tiver um expoente, nós utilizamos essa tecla. Por que aqui 0,08333? Quando nós dividimos 30 por 360, nós temos esse valor. E aí, após fazer a divisão, que nós vamos utilizar a exponenciação. Então, vai ser 1,4258 elevado a 0,0833. E aí, quando fizermos isso na calculadora, temos esse resultado, 1,0300 menos 1. E aí, a taxa equivalente, na sua forma decimal, é 0,03. Ou, querendo saber em porcentagem, multiplicamos por 100. Já temos a taxa mensal de 3% ao mês. Podemos, então, calcular o montante composto. É bem parecido com a SP1, só que aqui nós estamos falando de um montante composto, porque estamos trabalhando com juro composto. Na SP1, nós estávamos falando de juros simples, por isso nós utilizávamos a fórmula do juro simples. Então, o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao quadrado. Primeiro que está dentro do parênteses, 1 mais a taxa, então nós temos 1,03 elevado ao quadrado, então vocês podem utilizar aquela tecla que eu mostrei, que eu apresentei da calculadora, 1,0609 vezes os R$900. Então, o montante que o senhor Alberto pagará, caso ele escolha essa opção, vai ser de R$ 954,81.
centavos, passado 2 meses. Para a próxima opção, nós também precisamos encontrar a taxa equivalente. Só que agora a taxa é de 36,67% ao ano, 0,3667, lembrando que temos que colocar a taxa na sua forma decimal, por isso que é 0,3667. P é 90 dias, porque é o que eu quero, que é a taxa mensal, só que eu tenho a taxa anual. Vamos fazer da mesma forma que a anterior, fazendo o cálculo para encontrar a taxa equivalente mensal. 1 mais a taxa dada no enunciado, 0,3667. Faço essa soma, 1,3667, e elevo a 30 sobre 60. Só que 30 sobre 60 é 0,0833. 1,3667 elevado a 0,0833 resulta em 1,0264 menos 1. Então, a taxa equivalente é de 0,0264 ou 2,64% ao mês. Temos a taxa, vamos calcular qual é o montante. Mas essa segunda opção tem uma entrada, e nós já fizemos a entrada nas duas situações, problemas anteriores, que é de R$ 225. E o capital, que será calculado os juros, é de R$ 675. Bom, para encontrarmos o montante, nós vamos utilizar a fórmula do montante composto. Montante é igual o valor do capital, 675, que multiplica 1 mais a taxa, 0,0264, a soma, que é 1,0264, esse valor nós elevamos ao quadrado. E quando eu elevo esse valor ao quadrado, eu tenho como resultado 1,0535. Fazendo essa multiplicação, temos um montante de R$ 711,11. Logo, nessa opção, o senhor Alberto ele vai pagar os R$ 711,11 mais o valor da entrada. E aí, qual será o valor ao final que ele tem que pagar? Então, o que nós vimos? Vamos relembrar. Nós temos aí essa situação que estamos falando de juros compostos. E nessa situação, a entrada, temos uma opção com entrada e uma opção sem entrada. Precisamos calcular a taxa equivalente. Professora, peraí, o que é o mais complicado dessa situação problema? Encontrarmos a taxa equivalente. Por quê? Porque ao encontrarmos o montante final, é a aplicação de fórmula. E aí, é bom você retomar aquelas aulas, está tendo a aula de matemática básica às quartas-feiras. Então, os professores estão resolvendo atividades que envolvem essas operações básicas da matemática. Então, é importante que você assista, porque no decorrer da aula, às vezes, não dá para ir passo a passo mastigadinho. Então, você tem que sentar, você tem que estudar para ver quais são os passos que você teve dúvida. E para calcular essa taxa equivalente, você tem que resolver algumas vezes para você ver como que faz isso. E aí, com a explicação, eu acredito que fique um pouco mais fácil. Então, eu preciso encontrar a taxa equivalente e depois que eu encontro a taxa equivalente, eu encontro o montante composto. Se a taxa e o período estivessem na mesma unidade de medida, não seria preciso fazer esses cálculos. Tudo bem? Vamos então ver qual é a nossa próxima situação problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual.
Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Bom, então agora nós vamos para a resolução da 4ª SP. E o que traz, o que apresenta essa situação problema? Nós estamos falando de juros compostos. Então, seguindo a mesma ideia da SP3 de juros compostos, nós vamos utilizá-lo agora na SP4. Só que nessa situação, nós temos um parcelamento. Também em juros compostos, só que agora eu tenho uma série. Eu tenho situação que tem uma entrada e eu parcelo em 2 vezes o valor da compra do senhor Alberto, e na outra opção não temos uma entrada e nós também vamos parcelar em 2 vezes. A mesma situação que nós vimos em juros simples, na SP2, nós vamos trazer agora aqui para a SP4, só que utilizando aquela fórmula, né, que nós vimos de juros compostos. Lembrando que a série é o somatório dessas pequenas parcelas. Série por quê? Porque eu estou fazendo uma soma desses parcelamentos. E esses parcelamentos vai depender da opção que foi dada, ou no enunciado do exercício, ou em uma situação que você vivenciar. Pode ser de 2, 3, 4, 5, e aí temos opções com tantas parcelas. Parcelamentos aí em 120 meses, 300 meses e assim por diante. Aqui, quando falamos de série de juros simples e compostos, nós estamos vendo que as parcelas são menores, então a quantidade de parcela é uma quantidade menor. Vamos ver qual é a próxima opção que vamos apresentar para o senhor Alberto? A primeira opção é sem entrada, 2 parcelas mensais e iguais. Então, mensais, temos o mês 1, o mês 2, o mês 3. Só que a taxa é de juros compostos e de 60,10% ao ano. Observem aqui, não temos entrada, 2 parcelas, então nós vamos ter 2 montantes ali, 2 parcelamentos, só que é mensal e a taxa foi dada ao ano. É isso aí que você está pensando. Temos que calcular taxa equivalente. E a segunda opção, a compra tem uma entrada de 25%, que vai ser aqueles R$225, e agora o nosso capital não é mais os 900, vai ser o 675. 2 parcelas mensais e iguais, só que a taxa em juro composto de 52,87% ao ano. E aí, quanto será que o senhor Alberto vai pagar nessas 2 situações? Recapitulando, o montante composto é dado pela fórmula, pela equação geral, que montante é igual ao capital que multiplica 1 mais I vezes N. E aí nós podemos escrever, quando eu coloco capital, eu quero saber o valor do capital, eu passo esse 1 mais I elevado a N dividindo. Logo, pensando naquela mesma ideia de juros simples, nós temos o quê? Que o capital, ele pode ser encontrado somando parcelas. E aí eu tenho um capital 2, então sempre que eu for somando essas parcelas, eu consigo encontrar o valor do meu capital. No tempo zero, que é o tempo de hoje, o valor do capital é igual ao valor à vista, porque eu não tenho parcelas. A partir do momento que eu começo a fazer um parcelamento, e aí eu somo todas essas parcelas, eu encontro o valor do capital. E aí eu consigo então o capital como sendo o somatório, então é a soma dessas pequenas parcelas. E você pode observar que
muda do juro simples por juro composto. O juro simples, lembrando que é aquele juros incidido apenas sobre o capital inicial, nós tínhamos que era 1 mais I vezes N. Agora, nos juros compostos, é o que? 1 mais I elevado a N, pensando na exponencial. Como foi dito no vídeo, que o juro composto, ele vai envolver essa forma, né? Essa situação de exponencial. E quando nós temos uma entrada, o valor à vista menos a entrada vai ser igual ao valor do capital. E aí eu encontro o capital somando esses pequenos montantes. E aí o valor à vista menos a entrada vai ser o somatório desses pequenos montantes, como vimos na SP2. Temos que calcular a taxa equivalente em juros compostos. E a taxa equivalente nós já vimos como podemos encontrar. E agora que nós vimos essas séries, então esses parcelamentos, e agora estamos trabalhando com juros compostos. Da mesma forma, aqui, trabalhando em série, nós precisamos encontrar a taxa equivalente. Por quê? Independente do tipo de capitalização, independente do tipo de situação que você estiver resolvendo, que você estiver vivenciando, o período, ele precisa estar na mesma unidade de medida que a taxa. Taxa ao mês, período ao mês. Taxa ao ano, período ao ano. Professora, mas você já falou tanto isso na aula de hoje? Bom, como eu mesma comentei que falei muito isso na aula de hoje, é porque é muito importante. Porque não basta apenas você ler o enunciado, retirar as informações e fazer a substituição. Você retira as informações e analisa todos esses pontos. O que é o capital? O que é taxa? O que é período? O que é um valor futuro? O que é uma entrada? O que é um valor à vista? E aí, o período e a taxa estando na mesma unidade de medida, nós podemos fazer então esses cálculos. E é o que nós vamos fazer agora, que é encontrar essa taxa equivalente da primeira opção. Temos que fazer a conversão. A taxa dada foi de 60,10% ao ano. E a gente quer em mês. Então, lembrando, é o que eu quero sobre o que eu tenho. Eu quero a taxa de um mês, porque eu vou ter duas parcelas mensais e iguais. Só que eu tenho de um ano. Em um ano tem 12 meses. Então, nós vamos utilizar essa relação 1 por 12. Substituindo, taxa equivalente é igual 1 mais a taxa dada, que foi de 60,10%. Então, eu faço 60,10 por 100, por isso esse valor. Somando, eu tenho 1,6010 elevado a 0,0833. Quando você faz 1 dividido por 12, é aproximadamente igual a 0,0833333. Utilizando a calculadora científica, 1,6010 elevado a 0,0833 é aproximadamente 1,04, e 1,04 menos 1, temos uma taxa mensal de 0,04 ou 4% ao mês. Já temos a taxa da primeira opção para o senhor Alberto, vamos fazer os cálculos. Lembrando que estamos falando de parcelas. Lembrando também que o capital agora vai ser o somatório dessas parcelas. E aqui, nossa primeira opção, nós vamos ter duas parcelas mensais e iguais. O capital, que é de R$900, é igual o valor da parcela, que é o que nós queremos encontrar, que divide 1 mais a taxa, 0,04 elevado a 1, mais a segunda parcela, que é M dividido por 1 mais 0,04, que é a taxa, elevado ao quadrado.
Como resolvemos isso? 1 mais 0,04, que aí eu tenho 1,04 elevado a 1 é o próprio 1,04, mais 1 mais a taxa, então eu tenho 1,04 elevado ao quadrado, resulta em 1,0816. Observem que eu repeti os 900, que é o valor da compra do senhor Alberto. Repetimos aqui a última linha, então nós temos que 900 é igual. Como eu tenho M nos dois termos, eu coloco M em evidência. Mas por que fica 1, professora? Porque se nós voltássemos multiplicando M, ó, M vezes 1 ia voltar em M. M vezes 1 voltaria também em M. Qual é o próximo passo? Fazemos essa divisão. 1 por 1,04. 0,9615. 1 dividido por 1,0816, temos como resultado 0,9246. Somando esses valores, o resultado é 1,8861. Esse 1,8861 eu passo dividindo os 900. Assim, o valor das parcelas serão de R$ 477,18. Essa é a primeira opção que nós vamos apresentar ao senhor Alberto. E a segunda, qual que é? Tem uma entrada de 25% do valor à vista, que é os R$ 225, e aí o capital, ele passa a ser os 675. São duas parcelas, então nós vamos utilizar duas daquelas relações que nós vimos. São parcelas mensais e iguais, sob taxa de juros compostos de 52,87% ao ano. Precisamos encontrar a taxa equivalente. Por quê? Porque eu tenho parcela ao mês e a minha taxa está ao ano. Vamos encontrar a taxa equivalente dessa segunda opção. A taxa dada foi de 52,87% ao ano. Quando eu divido por 100, porque ela está em porcentagem, nós precisamos na sua forma decimal, temos como resultado 0,5287. E lembrando o que eu quero sobre o que eu tenho. Então, eu quero a taxa de um mês, só que eu tenho a taxa de 12 meses. Então, nós vamos utilizar a relação de 1 para 12, que é igual a 0,08333 aproximado. Fazendo a substituição, taxa equivalente é igual 1 mais a taxa 0,5287 somada, que dá 1,5287 elevado a 0,08333. Lembrando que precisamos da calculadora para fazer isso. Esse resultado, essa exponenciação, esse cálculo, tem como resultado 1,0360. Menos 1, temos uma taxa aí de 0,0360 ou 3,6% ao mês. Temos a taxa equivalente mensal, vamos calcular as parcelas. E aí nós já sabemos que o capital é o valor à vista menos a entrada. E nessa segunda opção que nós vamos apresentar ao senhor Alberto, tem uma entrada. A entrada é 225, então as parcelas serão calculadas em cima dos R$ 675. Bom, são duas parcelas, primeira parcela com a segunda parcela. Como elas são iguais, nós vamos resolver dessa forma. A vista menos a entrada é 900 menos 225, que é igual a quanto? 675. Bom, M, pra gente aqui nesse momento, é o valor da parcela.
Como que vai ser? 1 mais 0,0360, então 1 mais a taxa, que dá 1,0360 elevado a 1. 1,0360 mais a segunda parcela, que é a taxa, 1 mais a taxa, e o resultado eu elevo ao quadrado, tendo como resultado 1,0733. Coloco um M em evidência, então 675 é igual. O M em evidência, e aí eu tenho 1 dividido por 1,0360, o resultado é 0,9653, mais 1 dividido por 1,0733, temos como resultado 0,9317. A soma, esse é o valor, e eu passo esse valor dividindo 675. Assim, o valor das duas parcelas será de R$ 355. Então, quanto vai, nessa opção, quanto o senhor Alberto vai pagar? Ele vai pagar duas parcelas de R$ 355 mais o valor da entrada. Quanto será que ao final ele vai pagar? Bom, nós já temos aí as opções do senhor Alberto. Temos a da SP1, da SP2 e da SP3 e da SP4. E agora, qual será a melhor indicação, qual será a melhor opção para o senhor Alberto? Vamos pensar, vamos analisar e vamos para a nossa finalização da nossa aula? E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Bom, já vimos as 4 situações problemas e agora eu tenho um questionamento para você. Você já se sente seguro em escolher a melhor opção a trabalhar com seu dinheiro? Então, se fosse você no lugar do senhor Alberto, qual das opções você escolheria? E ainda, você consegue calcular todas as opções oferecidas no comércio em sua próxima compra? Então, você está aí planejando realizar uma compra. Será que você consegue, já com o que vimos na aula de hoje, pensando aí nesses 2 tipos de capitalização, a simples e a capitalização composta, você já consegue se planejar melhor para os próximos passos, para as suas próximas tomadas de decisões? Isso é importante. Por quê? Porque a matemática financeira ela está no seu dia a dia. Então, dê uma pensadinha nesses 2 questionamentos que eu apresentei e agora eu paro um pouquinho para ver as perguntas que vocês realizaram e em seguida eu volto a responder os questionamentos.
Bom, pessoal, de acordo com os dois questionamentos que eu fiz, é importante pensarmos em que tipo de situação estamos vivenciando. Se eu tenho um valor para dar uma entrada, o fato é que, se eu tenho esse valor para dar de entrada, o juro ele será incidido sobre um capital menor e não sobre toda a minha compra. Então, se você tem esse valor para dar de entrada, é importante, porque o juro será um pouco menor, calculado apenas sobre esse capital que ainda falta, que ainda resta você pagar. E aí, você tem que analisar, se você não tem essa entrada, a opção com entrada em juro simples acabou sendo menor. Já a opção em juro composto acabou sendo um pouco maior. Quando que compensa utilizar um e quando compensa utilizar outro? Nós vamos falar disso nas próximas aulas, mas é importante você se atentar que quando estamos em períodos pequenos, por exemplo, 30 dias, compensa o juro simples mais do que os juros compostos. Ok? E aí, eu gostaria de dar algumas orientações para as nossas aulas. Hoje eu sei que vocês têm a prova, então eu oriento que a aula atividade seja realizada em um outro momento, mas não deixem de realizar a aula atividade. Temos lá atividades importantes para as nossas aulas e já vamos pensar na nossa avaliação. Eu sei que a aula acaba sendo um pouco corrida, que temos muito conteúdo. Essa é a nossa metodologia, como serão as nossas aulas. Então, pensando aí que ainda temos mais 3 teleaulas. E aí, eu reforço a importância de vocês já terem estudado a unidade antes da aula. Deem uma estudada, deem uma olhada. Por quê? Porque é importante que você já saiba do assunto que será tratado e caso você já consiga estudar, você já pode vir com dúvidas. E ao final das nossas aulas, nós teremos essa interação que eu posso estar sanando essas dúvidas de vocês. Então, é muito importante que você se atente a isso. Não deixe para a última hora. Por quê? Porque acaba tendo muita coisa para fazer e quando você deixa para a última hora, acaba dando um desespero e aí você não consegue pegar todos os conteúdos, todos os passos que foram passados durante as nossas teleaulas. Então, não deixe de estudar na última hora. Leia o livro, nós temos o fórum. Então, eu já abri um tópico no fórum com o assunto da nossa primeira teleaula. Eu vou postar material extra no fórum para que possa auxiliar nos seus estudos, para que você possa retomar e rever todos os conteúdos que foram abordados na nossa aula. Lembrando que essa é a primeira aula e nós vamos utilizar conceitos dessa aula para as nossas próximas teleaulas. Tudo bem? Uma ótima prova a todos e até a nossa próxima teleaula. Olá! Nessa unidade de matemática financeira, conhecemos os métodos e as técnicas de cálculo do valor do dinheiro no tempo. Na SR, vimos o caso de um centro comercial que resolveu ampliar suas formas de pagamento. O senhor Alberto realizou uma compra no valor de R$ 900 no centro comercial e solicitou à atendente as diferentes formas de pagamentos possíveis nos prazos extremos de cada situação. Na SP1, a atendente apresentou 2 opções a Alberto. As compras com pagamentos em até 10 dias sem entrada, sob taxa de juros simples de 3% ao mês. Ou as compras com entrada de 25% e pagamentos em até 10 dias, sob taxa de juros simples de 2,7% ao mês. O primeiro problema pedia para calcular o valor a ser pago após 10 dias, mas a taxa é apresentada há um mês. Então você a converteu para dias e, usando a equação do montante de juros simples, calculou o valor a ser pago por Alberto. O segundo problema pedia para calcular o valor com uma entrada de 25% do valor à vista e calcular o valor a ser pago após 10 dias. Para isso, você calculou o valor do capital e usou a equação do montante de juros simples, depois o valor a ser pago, que é o montante. Na SP2, a atendente apresentou 2 opções a Alberto.
As compras sem entrada com 2 parcelas quinzenais e iguais sob taxa de juros simples de 4,2% ao mês, ou as compras com entrada e com 2 parcelas quinzenais e iguais sob taxa de juros simples de 3,6% ao mês. O primeiro problema pedia para calcular o valor a ser pago em 2 parcelas quinzenais e iguais. Para isso, você alterou a taxa mensal para uma taxa quinzenal e deu continuidade ao exercício sem precisar calcular a taxa equivalente em juros simples. O segundo problema pede para calcular o valor a ser pago com uma entrada mais 2 parcelas quinzenais e iguais. Para isso, você usou a equação do montante de juros simples, aplicando o conceito de séries de juros simples. Na SP3, a atendente apresentou 2 opções a Alberto. As compras com pagamentos entre 30 e 60 dias sem entrada, sob taxa de juros compostos de 42,58% ao ano. E as compras com entrada de 25% do valor à vista e pagamentos entre 30 e 60 dias, sob taxa de juros compostos de 36,67% ao ano. O primeiro problema pedia para calcular o valor após 2 meses e a taxa foi apresentada ao ano. Então você fez a conversão e a partir daí você usou a equação geral dos juros compostos e calculou o valor do montante a ser pago após 2 meses. O segundo problema pedia para calcular o valor a ser pago após 2 meses e a taxa foi apresentada ao ano. Então você fez a conversão e a partir daí você usou a equação geral dos juros compostos e calculou o valor do montante. Por fim, na SP4, a atendente apresentou 2 opções a Alberto. As compras sem entrada com 2 parcelas mensais e iguais sob taxa de juros compostos de 60,10% ao ano. E as compras com entrada de 25% do valor à vista e 2 parcelas mensais e iguais sob taxa de juros simples de 52,87% ao ano. O primeiro problema pedia para calcular 2 parcelas mensais e iguais. Para isso, você usou a equação dos montantes com juros compostos. O segundo problema pedia para calcular a entrada de 25% do valor à vista e mais 2 parcelas mensais e iguais sob taxa de juros simples. Para isso, você usou a equação geral dos juros compostos. Muito bem! Chegamos ao fim da unidade 1 de Matemática Financeira. Os conceitos básicos apresentados nessa unidade irão nos auxiliar na vida profissional e também em nosso dia a dia. Não deixe de realizar as atividades propostas, a leitura do livro didático e dos materiais complementares indicados. Bons estudos!